Vibe Mundial FM. Teu programa tá de sexta-feira, que horário? Sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos. Daqui a pouco, gente. A gente faz esse programa aqui, ele vai, toma um café, toma uma voltinha e volta para fazer o programa 16h30. Programa Tradições, Magia e Espiritualidade. Por que você escolheu esse nome? Então, porque é exatamente o que eu tenho feito durante toda a minha vida. Então, tradições. Sou uma pessoa altamente tradicionalista, ligado à cultura brasileira. Então, respeito as nossas tradições, as culturas de minha mãe, o aporte evangélico de meu pai, os conhecimentos dele, o conhecimento magístico católico de minha mãe, meio feticista, porque é aquele catolicismo meio feticista, né? Cheio de símbolos, cheios de... E daí eu mesmo segui dentro do Brasil, então, para o rosacrucianismo, Amor, que também seguia ali para diversas outras linhas, de Umbanda, Quimbanda, trabalhando um pouquinho com Canjerê, um pouquinho com diversas linhas, e daí até chegar no Candomblé, né, no Queto, Efã. Antigamente eu não falava isso porque era uma coisa mais minha, como é uma coisa minha, na verdade. Por isso que eu não estou de turbante, não veio aqui de turbante, porque é uma coisa Todo minha. de terno e gravata. Né? Acessa o Facebook, o site da Vibe Mundial, o Instagram e o YouTube. Estamos em todas as plataformas num único momento. Ele vem todo engravatado. Então, dando testemunho ao meu pai, honrando o meu pai, que sempre usava gravata, eterno, só não nos últimos momentos, né? Mas sempre usou gravata, eterno, só não quando voltou ao seu lar espiritual. Entendi. Daí não. Mas, ou seja, e isso tudo tem a ver com tudo que eu passo. Então, eu vou passando uma série de tradições, tradições, por exemplo, minha mãe trabalhava com ervas, fazia garrafadas, e era um outro tempo, fazia isso, inclusive naquele tempo, fazia gratuitamente, até porque tinha o meu pai de suporte, né, gente? Vamos ser bem claros, que hoje em dia o mundo mudou pouco. Tinha quintais grandes, né? Então tinha quintais grandes, tinha goiabeira, tinha um monte de coisa, tinha pessegueiro, tinha uma série de coisas, né? Então é claro que ela tinha um monte de conhecimentos de herbanários, de ervas e benzimentos, etc. e tal. Então, e mesmo sendo católica, tá? Então, até porque, deixa eu explicar bem. Mas o benzimento sempre foi algo tão de tradição mesmo da nossa cultura brasileira. Brasileira por causa dessa mescla. Na verdade, em todos os lugares existem sensitivos. E os sensitivos, né, da Europa também tem muitos sensitivos, videntes, e alguns muito famosos, inclusive. E muitos ligados à Igreja Católica. Por quê? Ela dá essa abertura. Veja que os santos, então tem santos videntes, santos clarividentes, santos curadores e uma série de coisas. E a pessoa que sente-se, então, levada, de repente, pela sensitividade, pela paranormalidade, ela está sendo um intercessor, ou seja, ela está interagindo. Eu mesmo aprendia, eu benzia com o nome de um monte de santo. Então, aprendi um monte de benzimentos e, de repente, estavam lá as pessoas com problema na perna, então ia lá benzer. Para cada situação, um benzimento, um diferente. santo. Então, tem essa parte também educacional. Né? Porque você tem as orações, tem um monte de orações de benzimento que são educativas, porque ao mesmo tempo você evoca o santo e a qualidade do santo. O benzimento é feito à base de orações. À base de orações. E de ervas também? Nem sempre. Você Nem não sempre. precisa. Você pode benzer com a mão, por exemplo, posso fazer, né, os benzimentos com a O mão. sinal da cruz pode é um ser benzimento. O sinal da cruz, círculo, por exemplo, a dor de cabeça, né? Então tem nos meus livros até, viu, gente? Tem livro que já saiu do mercado, mas vocês podem comprar na Traça ou no Sebos, né? Mas eu tenho mas os meus novos livros, né, eles estão ali, eu estou ensinando direitinho, meu livro de oração, né, que as pessoas encontram através do clube de autores. Então, por exemplo, para dor de cabeça, então você benze fazendo círculos, né, e triângulos, né, que são símbolos também utilizados dentro do Cabalá, em outras místicas, né? Então tudo isso tem também a função, gente, de educação, de resgatar a fé da pessoa, ao mesmo tempo que você cura, mas você está dizendo, estou te curando em nome de um poder maior que vai te trazer o bem. Então isso é muito legal, né? Como eu falei ali da perna ou do pé, que você coloca um paninho ali em cima da ferida, né? Ou se a pessoa tiver de blusa ou alguma coisa assim, então você pega uma agulha e você finge que vai costurando a pessoa, né? Na verdade você fala,
carne trilhada, nervo rendido, osso torto, assim mesmo te gozo nas horas de Deus e de São Frutuoso. E daí você vai falando essas coisas, e daí as pessoas depois, se quiser, vai ver quem que é São Frutuoso, vai ver que tinha a ver com entorses, com quebraduras. Né? Então, está nos meus livros agora, porque eu já evoluí, só se as pessoas me chamarem para cursos e palestras. De repente, ó, quem sabe alguém aí na rádio que está nos ouvindo, tem um espaço, de repente, quer montar, porque eu ando tão assoberbado, eu preciso de alguém que monte os cursos e palestras, e darei com todo o prazer. Dei inúmeras palestras durante muitos anos. Sim, a gente né? sabe. E é possível qualquer pessoa aprender a benzer? Eu, por benzer, exemplo, sim. que não trabalho na área de paranormalidade, eu posso aprender? Toda mãe pode benzer as crianças, toda mulher pode benzer o marido, todo marido pode benzer a esposa. Deve. Isso é uma coisa do ser humano, né? Isso é uma coisa que está ligada ao nosso poder cósmico universal, está ligado aos nossos anjos protetores, aos guias protetores, está ligado a toda essa vibração própria. Eu estou falando aqui, gente, com ela, né? Daí passou aqui uma luzinha dourada e branca, linda e maravilhosa, né? Ou seja, então é natural tudo isso. Só que as pessoas... uma energia benéfica. Sim, com certeza. Hoje, ainda mais sexta-feira, né? Que também é associado ao Oxalá, associado ao planeta Vênus, a Anael. Então, todas essas energias de amor. Em relação a santo, Oxalá é? Oxalá, dentro da Umbanda, é sincretizado com Jesus Cristo. Então, na Umbanda, na verdade, é Jesus Cristo. Mas Oxalá é Oxalá. Oxalá é energia branca cósmica universal. Então, Obatalá, Olorum, são vibrações numa faixa branca, porque as cores têm muitas outras cores dentro delas, né? Então são vibrações de uma faixa branca e vibrações de extremado amor e organização cósmica universal. Então quando a gente se desorganiza, como que a gente se desorganiza? A gente fica perdido, fica depressivo, fica angustiado, perde o emprego. Eu tenho que falar mais devagar, gente, que a vontade de ensinar muito, e o programa é curto. Peraí. É verdade, mas daqui a pouco ele está no ar de novo. Então, ou seja, quando a pessoa está totalmente confusa, tanto de cabeça quanto de espiritualidade, a pessoa recorre ao Ori, que é o canal. Ori seria como o chakra coronário, seria como o cocuruto, né? Só que a cabeça é espiritual. Então a pessoa recorre a isso para entrar em contato com essas energias brancas, que são energias funfuns, que são energias ligadas ao bem. Então, por exemplo, no catolicismo, benzedor católico, de repente ele pega a vela na cabeça da pessoa. Geralmente católico mesmo não faz muito isso, é mais benzedor prático. Mas poderia. Poderia, mas ia ter medo de queimar o cabelo da pessoa, porque acontece. Imagina eu, cabeluda. Eu vi isso na internet outro dia. Já dá risada, você viu na internet? Eu vi na internet. Uma pessoa... Acontece, gente, acidentes. Então a gente nova que está aprendendo. Então não faça isso em casa, gente. Tudo com muita calma. Tem que aprender certinho. Benzimento, que né, minha mãe sempre benzia ali com ervas e benzia com faca também. Inclusive eu ensino isso no meu livro de orações. Qual o nome do livro? Fala direito. O Poder Oculto das Orações. O Poder Oculto das Orações. Exatamente. Esse é o livro que você fala do benzimento. Esse é o livro que eu falo, explico da minha mãe e também explico das orações, como ela funciona, ensino como que faz, porque as orações são rituais. Sim. Algumas orações não são orações, elas não têm uma função por si, elas na verdade são uma bula magística. Então elas vão te ensinar, por exemplo, a você ter como por exemplo, uma oração de benzimento portuguesa, para tirar o olho gordo. Porque o olho gordo, na verdade, a pessoa está mal, está quebrada, pode ser feitiço, pode ser macumba, pode ser bruxaria, pode ser o que for. Então, ela fala com dostemiro, com psicoteato, né? Quebrantos tiro. Nossa, gente, é muito complexo. Estou falando tudo aqui de improviso. Bom, mas enfim. E daí tem uma hora que a pessoa fala, se a lomaninha quiser e se ela souber, e assim como preciso for, que mais te preciso for. Só que quando você está falando cada coisa, então uma hora você tem que pôr um grilo na cabeça da pessoa. Grilo mesmo, bichinho grilo. Você tem que pôr um grilo na cabeça, num saquinho, viu, gente? Não precisa ter medo. Põe um grilo na cabeça da pessoa. Eu imaginei que fosse apenas imaginário. Na outra, então, mas muita gente faz imaginário e não dá certo. Por isso vão perdendo a fé. Daí, de repente, a pessoa, ela pega ali um pouco de sal grosso e joga no fogo. Então, a pessoa tem que ter um fogão a lenha para fazer isso, na verdade. E é uma coisa, se você pensar bem, lá do passado, muito prática, que você já chega ali na cozinha, mal a pessoa já está te benzendo ali, né? Pega um pouco de sal, joga ali, pega umas palhas de alho, joga também. Então, nessa oração, na verdade, ela está ensinando uma formulação. Já transmutou tudo. Sim, então, na verdade, é um trabalho, né? Não é uma coisa só. É como oração de cobrelo. Minha mãe benzeu muito de cobrelo. Tem gente que fala, mas cobrelo, gente, hoje em dia só tomar um remedinho, é uma herpes. Gente, a herpes era muito complexa, muito
problemática, tinha até o Hospital do Fogo Selvagem, era um trem assim absurdo, né, no passado. E muitas vezes a pessoa ela está até com uma doença realmente virótica por conta de questões espirituais ou distúrbios energéticos, os chakras estão lá desalinhados, desestruturados. Então, o benzimento ele tem muito poder. Só para deixar bem claro que eu lembro do Jô Soares falando que não precisava porque a herpes SARS. Sim, a herpes normal é uma coisa, porém muitas doenças vêm, a pessoa perde energia por conta de obsessores e outras formas de energia. Aí, quando a gente fala, a gente está falando aqui do benzimento. É uma forma de magia? Sim, né, por isso que eu estou falando disso. Minha mãe pegava, por exemplo, uma colher de pau que ela estava usando lá na cozinha e que ela mesma fazia a colher de pau, não comprava, ela mesma cortava da madeira específica, mesmo para cozinhar, fazer arroz, fazer angu, fazer essas coisas. E daí a pessoa chegava, ela já pegava a faca, sempre faca de ferro, né? E já ia colocando, tem no meu livro. Daí ela falava, cortava os pedaços e falava, fulano, o que corto? Fogo selvagem, cobreiro bravo. Então ela te perguntava, Samira, que corto? Daí você fala, fogo selvagem, cobreiro bravo. Então, ela fala, corta a cabeça, corta o meio, corta o rabo, e daí ia fazendo as orações e cortando ali a colher de pau. Entendi. Né? E passando no fogo, e passando as pessoas, todas as pessoas ficavam muito bem. Né? Então essa oração, que é da minha mãe especificamente, né? Tem que falar isso porque às vezes as pessoas querem tirar as coisas e ensinar para todo mundo. Né? E tem direito autoral aí, familiar, inclusive. Já é de família no teu caso, né? Também toda essa tua sensibilidade, todo esse teu trabalho, não só pelas tradições, né? Pelas religiões afro, mas também pela paranormalidade. Sim, sim. Primeiro é a paranormalidade, né? Que já vem de família e que na minha avó era muito forte, né? Ela fazia coisas assim incríveis, impressionantes, que não dá tempo de falar. A minha mãe tinha uma paranormalidade também muito forte e na verdade, ela tinha muito medo de mim, porque aconteciam coisas, que nem com 2 aninhos eu fugi de casa num dia de temporal, então eu fazia coisas meio estranhas, né? Que desespero! E falava coisas que até hoje tem pessoas que se lembram de mim, né? E às vezes até eu me surpreendo, assim, porque elas se lembram e procuram para atendê-las, né? E eu era pequenininho, então devo ter falado alguma coisa para essas pessoas. Ficou marcado. Mas ficou marcado. A paranormalidade exatamente como que a gente pode definir? Olha, a paranormalidade é uma energia um pouco a mais, um pouco desacerbada. Todo mundo, até certo ponto, tem um pouco de paranormalidade, porque todo mundo tem um corpo físico, né? E o corpo físico está aí, cheio de elementos bioquímicos, criando um campo elétrico. Então, todos nós somos seres elétricos. A paranormalidade, ela funciona quando a pessoa é mais elétrica. Por quê? Não é elétrica assim de ficar se mexendo para lá e para cá, gente, tá? Quando ela tem essa energia mais elétrica, porque a eletricidade tem a ver com a aura. A aura é um campo elétrico. É a eletricidade que o próprio corpo está recebendo e emitindo. E de uma qualidade diferente, que não é essa normal. Porque é a eletricidade que faz a telepatia. A telepatia nada mais é do que onda elétrica, assim como as ondas que as pessoas estão recebendo da vibe mundial em casa são impulsos elétricos. A energia do sol é impulso elétrico. Então, você tem uma qualidade, existem qualidades diferentes de eletricidade. E o paranormal ele tem uma qualidade diferenciada. Ou dentro do psigama, né? Que vai dar essa habilidade da vidência, clarividência, clareaudiência. Eu sempre tive muito, que isso atrapalha muito, não é todo mundo que tem. Eu via, eu ouvia, eu isso, aquilo, tem aquilo outro. Tem que saber controlar, né? Olha, quando você nasce mesmo, você não controla assim não, viu? Demora muitos anos. Como é que uma criança vai controlar? Né? Não, você vai aprendendo a controlar. Ah, sim, depois a gente aprende demais. Existem muitos processos, depois né? De muito sofrimento, talvez. Com certeza, até porque assusta os pais, assusta, né? Do meu pai evangélico, eu via me estar amarrado. Uma criança ouvir isso. Ou seja, você passa por uma série de percalços, mas que, enfim, já elaborei tudo isso. São importantes as pessoas saberem que a pessoa vai passar. Mas, enfim, até poder dominar essa paranormalidade, principalmente a minha foi muito expansiva. Além de ver, de ouvir, sempre vi espíritos, que daí é psiteta, ou seja, uma qualidade psiteta, uma qualidade de você entrar em contato com entidades espirituais. Vibe Mundial 95 FM.